E a sua saúde, como vai? Eu espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a constipação intestinal, um problema que afeta muitas pessoas. Quais serão os riscos? Será que são os riscos de uma constipação intestinal crônica? São muitos. Nós vamos poder destacar alguns deles, como por exemplo, o câncer coloretal, que eu creio que seja um dos mais graves, né? Hemorroidas, fissuras. E além do mais, a constipação pode contribuir para a doença diverticular, entre muitas outras situações. Quando a gente considera as causas da constipação, ela pode vir por diversos fatores, desde o estresse, uma dieta muito pobre em fibras, o pouco consumo da água é um grande problema, a falta da atividade física, doenças da tireoide também podem atrapalhar a função intestinal, doença de Chagas e outras situações também. São muitas situações. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar mais sobre a questão da alimentação, da água, do exercício físico, mais relacionada a esta área. Fique comigo e você vai aprender muitas coisas. Quando se trata deste assunto, logo se pensa em medicação laxativa. Existem laxantes que são aqueles bem baratinhos, né? Só que eles são uma verdadeira bomba relógio. Não sei se você já teve alguma experiência de tomar um laxativo desse e passar um constrangimento a ponto de não poder sair de casa, pois eu já tive esse constrangimento, é horrível. E tem aqueles medicamentos que são melhores, mas que eles são muito caros. Geralmente, alguns dão para 10 dias de tratamento e aí pesa demais no bolso, não é verdade? Eu, há uns 10 anos atrás, eu fiz uso de uma medicação que, na época, eu pagava R$240 a caixa. Eu confesso para você que não deu para seguir o tratamento, porque se fosse hoje seria muito mais caro, né? Vamos pensar em soluções para a constipação intestinal? Se ela for uma doença crônica, ela vai depender 5% da inspiração de algum médico ou de um nutricionista e vai depender uns 95% de transpiração da nossa parte. O que eu estou querendo dizer com isso? O profissional, ele vai te ajudar? Claro que vai. Ele vai te nortear, ele vai, né, criar aí um ritmo para você. Mas é o seu esforço diário é que vai fazer toda a diferença. O profissional não vai poder se esforçar por você. Então, é a sua transpiração mesmo, tá bom? Não existem tratamentos, medicamentos, terapias miraculosas para tratar intestino constipado, né? O que existe é um esforço incondicional da nossa parte para que a gente alcance um resultado satisfatório. Será que você está disposto a pagar o preço da dedicação diária para resolver esse problema? Eu paguei o preço e eu tive muito resultado. Não é fácil, mas é muito satisfatório. Bom, a minha experiência, né, a minha história com essa questão do intestino preso, ela teve início quando eu tinha mais ou menos 1 ano de idade. Minha mãe conta que já era muito complicada a minha situação. E isso se estendeu por toda a minha vida, até completar mais ou menos uns 50 anos de idade. E isso me trouxe muitos prejuízos, muito sofrimento. Foi muito complicado viver uma vida com o intestino muito preso. Ao longo da vida eu passei em diversas especialidades médicas, né? Eu busquei tratamento com gastro, com proctologista, com nutrólogo, com clínicos, mas no geral eu não tive assim uma resposta, uma melhora que eu pudesse considerar tão satisfatória, tão boa. E aí, o que fazer? O que fazer nessa situação? Eu continuei pesquisando, eu continuei buscando por minha conta, conversando com pessoas que tinham resolvido o problema da constipação, me orientando e sempre ouvindo uma dica aqui, outra ali. Mas essas dicas também me ajudaram, não vou dizer que não me ajudaram, mas não consegui eliminar essa constipação. Eu vou citar para você todas as dicas que eu já recebi e que me ajudaram, mas não resolveram o meu problema, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro, algumas pessoas me diziam assim,
Quando você for evacuar, coloca um banquinho no banheiro, eleva a perna um pouco, que isso vai ajudar o trânsito intestinal. Mas para mim não resolveu. Pode ser que resolva para alguém, mas para mim não. Outros diziam, o seu problema é falta de disciplina. Senta no vaso e fica lá esperando até a vontade chegar. A vontade não chegava. Esse era o problema. Outras pessoas diziam que era preciso eu tomar 600 ml de água em jejum. Se eu fizesse isso, seria fatal. Também não resolveu, não. Outros me orientaram a comer linhaça, aveia, mamão, semente de mamão, suco laxativo, tomar água de ameixa, usar o psyllium, a escarola todos os dias, fazer atividade física, fazer massagem abdominal. A verdade é que eu fiz tudo isso. Melhorou? Eu tive, assim, uma certa melhora, mas não que eu pudesse ficar satisfeita. Ainda era muito complicado, eu sentia muito constrangimento, muita dor, muito esforço na hora de evacuar. Nesse período eu tive hemorroida várias vezes, tomei medicações que estavam em estudo, que hoje deve custar muito caro, nem sei o preço hoje, né? Mas a minha preocupação era eu ter um câncer de intestino ou algo do tipo, tendo em vista que eu já passei por 2 cânceres de mama. Quantas vezes eu tive que parar num hospital para fazer lavagens intestinais? Quando eu cheguei aqui em Itanhaém, foi uma coisa curiosa, eu tive uma piora muito grande da minha condição intestinal. Eu ficava travada uns 10 dias sem evacuar. E também, sempre quando eu viajava, eu percebia que o meu problema, ele piorava muito. Mesmo que nas viagens eu comesse tudo certinho, ainda assim era muito complicado. Eu achava assim, bom, quando eu saio de casa, eu devo, sei lá, pela mudança da rotina, e vai ver que é por isso que o meu intestino fica preguiçoso. Não tinha explicação. Era estranho, pois mesmo comendo certo, verduras, frutas, legumes, em viagem a coisa não funcionava. E já eu te conto a descoberta que eu tive sobre o fato de não funcionar, de não estar funcionando bem aqui em Itanhaém e de não funcionar em viagens. Já eu vou te contar e deve ser um problema seu também. Quando eu passava nos médicos, eles sempre me diziam que eu tomava pouca água. E eu passei a tomar a quantidade certa de água, mas isso também não foi suficiente para uma solução definitiva do meu problema. A solução para minha constipação intestinal, ela veio através de uma terapeuta naturalista, que eu passei para, na verdade, auxiliar o tratamento do 2º câncer de mama que eu tive. Veja que até as coisas ruins, as tragédias que a gente passa, acabam resultando em coisas boas, e foi o meu caso. Que aí eu também, além de melhorar a questão do câncer, eu tive a melhora intestinal. Quando eu fui acometida por esse 2º câncer, eu tive que fazer uma mudança muito, mas muito radical na minha alimentação por conta do câncer. Após 3 meses de mudança alimentar, eu comecei a perceber que o meu intestino ele estava funcionando bem, funcionando todos os dias. E isso já faz praticamente 1 ano que ele funciona todos os dias perfeitamente, sem falhar. Isso é o melhor, né? E eu considero isso um milagre. E os créditos vão para Deus, é claro, que tem me sustentado, tem me ajudado, e também os créditos para essa terapeuta que me desafiou nessa reeducação alimentar. Daí para frente, eu comecei a ter respostas sobre o porquê as coisas não funcionavam antes. Mas por que eu fazia tudo certo e não funcionava? A questão não é somente aquilo que você come, aquilo que você coloca para dentro do seu corpo de correto, como a água, o mamão, a ameixa, enfim, tudo isso. Tudo isso é importante? Claro que sim, importante e necessário. Mas há um outro detalhe a ser considerado. Há coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. E é aí que mora o desafio. E aí que nenhum médico me orientava com precisão. Eles até falavam vagamente, mas não com a propriedade e a pontualidade que era necessária.
Eu precisava retirar coisas da minha vida, e esse é o ponto-chave. Por isso, tudo que eu comia de certo não dava o resultado esperado. E eu ainda tinha que ouvir dos médicos que eu não estava fazendo a coisa como deveria. Hoje, praticamente, eu como as coisas certas que eu comia antes, porém, o resultado é satisfatório. E esse resultado veio através das coisas erradas que eu tive que eliminar da minha vida. Erradas para mim, né? Para o meu biotipo, para a minha vida, que talvez para o outro não seja errada. Então vamos falar sobre o que você deve tirar e o que você deve colocar na sua dieta. O que você deve tirar se você tem uma constipação muito crônica? Alimentos ultra processados. Esses alimentos eles possuem muito sal, muito açúcar, muita gordura, conservante. Ou seja, é uma receita perfeita para endurecer as fezes. Além do mais, eles são alimentos que têm um baixo teor de fibras. Por exemplo, aí, vamos citar os exemplos desses alimentos: refrigerantes, os embutidos, salsicha, nuggets, macarrão instantâneo, biscoito recheado e outros alimentos que vêm pré-prontos, que muitos são vendidos congelados, enfim, a lista é enorme. Os laticínios também podem ser um problema para quem enfrenta questões intestinais. Tanto você pega aí leites, queijos, a pessoa pode ter às vezes diarreia, dores, inchaço abdominal, gases em excesso ou pode ter a constipação, depende de cada caso. Somando a isso, adultos, quando têm mais de 38 anos, eles passam a enfrentar dificuldade também para digerir a lactose. É um outro problema, mas acontece. Por quê? A partir dos 38 anos, a gente tem uma diminuição da lactase, que é uma enzima que digere a lactose. Então, se possível, reduzir o consumo diário de laticínios. Agora, veja só, bolos, doces, coisas açucaradas, eles causam muito ressecamento nas fezes. Isso porque o açúcar e a gordura são os ingredientes mais presentes nesses doces, nessas preparações, e que são difíceis de digestão, o que pode impactar diretamente o trânsito intestinal, tornando ele mais lento. As carnes vermelhas, principalmente as mais gordurosas, elas podem causar aí também uma constipação. As fezes, elas se tornam mais endurecidas e secas quando elas passam ali muito tempo no intestino grosso, que é o lugar onde acontece a absorção da água nas fezes, determinando então a consistência dessas fezes. Por isso, alimentos que são de difícil digestão, eles costumam causar um ressecamento nas fezes e levando com isso a constipação. Para digerir a carne vermelha, o intestino pode levar horas. Então já dá para imaginar, já dá para entender o que acontece quando se consome grande quantidade com muita frequência. O melhor é reduzir o consumo diário e você dá preferência para uma carne mais tranquila, mais magra, um peixe e uma carne branca, tá bom? Agora vamos falar dos alimentos fritos. Eles são ricos em gordura. Lembra que a gente falou em cima que alimentos mais gordurosos ele dificulta a digestão? Consequentemente, ele leva a uma prisão de ventre. A cafeína, ela pode soltar ou pode prender o intestino. Vale a pena reduzir o consumo de café e outros alimentos, né, que possuem aí também a cafeína na sua composição. Bom, bebidas alcoólicas, elas desidratam o corpo, podendo por isso levar a uma prisão de ventre. Vale a pena observar isso. Frutas, por exemplo, como a banana, o caqui, se eles não estiverem bem maduros, eles podem também prender o intestino. A goiaba, ela deve ser consumida com moderação, né? Consuma aí uma goiaba por dia, no máximo, e tome bastante água, não é verdade? Que aí vai facilitar esse trânsito intestinal. Bom, carboidratos refinados. Um exemplo é a farinha branca, que está presente aí nos tão desejados pães, bolos, né? A farinha branca ela tem um baixo teor de fibra, o que leva a uma constipação. Então você deve dar preferência a alimentos feitos com farinhas integrais, né? Tem farinha de trigo integral, tem o farelo de aveia, farinha de grão de bico e tem muita variedade de farinhas ricas em fibras. A tapioca, ela vem sendo considerada aí fitness, né? Vamos substituir o pão com tapioca.
Mas a verdade é que ela é uma farinha muito refinada e ela é pobre em fibras e nutrientes, fazendo com que o seu carboidrato seja facilmente absorvido pelo organismo, o que leva a um aumento rápido da glicose no sangue. Esse é um problema. E ela, por ser pobre nutricionalmente ali, né, ela não tem fibra, ela prende muito o intestino. Lembra que eu contei para vocês a questão de quando eu cheguei em Itanhaém, quando eu viajava, que meu intestino prendia muito? Depois de muito tempo eu fui descobrir por quê. Um dia eu fui fazer um bolo de tapioca e eu deixei ele na geladeira. Você faz, ele tá um líquido. Depois você deixa ele na geladeira, ele vai endurecendo. E a gente não consumiu tudo e ficou uma semana na geladeira. No final de uma semana, aquilo não dava nem para cortar de tão duro que era. Eu fiquei olhando, eu falei, então deve ser isso que acontece dentro do meu intestino quando eu como alguma coisa que tem a ver com tapioca. E era fato, realmente era isso. O que acontecia? Quando eu cheguei aqui em Itanhaém, tinha uma lojinha de pão de queijo, muito, muito, muito gostoso e um preço maravilhoso. E eu passava quase todo dia e comprava pão de queijo e levava para casa. E eu fui piorando, meu intestino eu não sabia porquê, meu marido me levava no pronto-socorro, fazia lavagem intestinal, eu falava, gente, o que está acontecendo? E era a questão do pão de queijo, né? O polvilho aí, a tapioca, o polvilho, enfim. E a questão da viagem era muito interessante, porque toda vez que eu viajava, eu amava comprar na viagem aquele pacotão de biscoitinho de polvilho. Como eu gostava. E aí eu falava, mas por que prendeu meu intestino na viagem? Biscoitos de polvilho. Pode ser o seu problema também, não é? Vale a pena observar. Quando eu tive o segundo câncer, né, que eu passei, eu encarei a necessidade dessa reeducação alimentar, né? E a terapeuta me mostrou as vantagens para que eu me tornasse uma vegetariana estrita. E eu precisava eliminar da minha vida também os produtos industrializados, margarinas, óleos vegetais, eliminar açúcar, polvilho, farinha branca, né, presente aí nas bolachas, nos pães. E foi o que eu fiz desde 13 de dezembro de 2021. Você deve estar abismado. Nossa, quanta restrição! Mas eu não fiz isso por causa do meu intestino preso, na verdade eu fiz por causa do câncer. E quem tem câncer sabe qual esforço a gente pretende fazer para ficar livre dele. E de brinde eu ganhei o intestino funcionando. Veja bem, eu não estou propondo para ninguém aqui se tornar um vegetariano estrito, deixar de comer tudo que eu deixei. O que eu desejo é que você tenha informações que eu não tive, que eu só fui ter depois quando eu tinha 50 anos de idade. Se você achar oportuno o que eu disse, comece fazendo reduções nos alimentos que obstruem o intestino. E vá observando os resultados. O meu intestino ele levou 3 meses para começar a responder depois que eu comecei essa reeducação alimentar. Não foi logo de cara não, tá? Se você desejar tomar alguma medida mais radical, mais drástica, como a que eu tomei, faz uma coisa, procure a ajuda de um nutricionista, de um nutrólogo, enfim, para saber as implicações de cada escolha que você vai fazer. Mas eu creio que muitas pessoas, somente com a redução desses alimentos constipantes, já vai ter muito benefício. Há um mau hábito que prejudica muito a questão do seu intestino, que é assim, o seu organismo dá um sinal de que está na hora de ir ao banheiro, né? E você vai, por N razões, segura aquela vontade, deixa ela passar. Com isso, com o tempo, seu organismo também vai se tornando mais lento, porque ele sabe que você não obedece à vontade dele, tá bom? Você já sabe que você não deve comer ou que você deve reduzir. Agora vamos pensar no que você deve comer. Isso também é muito importante, não é verdade? Bom, os alimentos como, por exemplo, a aveia, a linhaça, a chia, tá? Esses são alimentos com alto teor de fibras. A fibra é um nutriente assim muito fundamental para o bom funcionamento do intestino. A chia e a linhaça, elas não devem ser consumidas secas, tá? É sempre interessante você colocar de molho, eu deixo a noite toda, ela vai formar um gel, tá? Para eu consumir no dia seguinte. A chia, você pode consumir ela em cima de uma fruta, do jeito que você desejar. A linhaça é interessante, mesmo formando um gel, você bater para você ter melhores resultados dela.
Outra opção é pegar a linhaça e bater ela seca, ela vai virar uma farinha. Só que tem que ser usada na hora, no mesmo dia, porque se você deixar a farinha batida por muito tempo, ela vai oxidar. A chia você pode fazer com ela batida com fruta, você pode fazer ali um moussezinho, um pudinzinho de chia, dá para fazer um monte de coisa com esses dois ingredientes, tá bom? Não sei se você sabia, mas um adulto ele deve consumir no mínimo 25 gramas de fibra por dia, para que o intestino funcione bem. Mas fique atento com a armadilha. Ingerir muita fibra e não tomar água suficiente produz um efeito contrário, vai prender o intestino. Então, coma a fibra, mas tome água. Você deve comer frutas com casca, com bagaço, né? Você pega aí ameixa, frutas que soltam o intestino, ameixa, mamão, a maçã, a laranja, eles podem ajudar muito. Claro que não dá para comer laranja com a casca, mas consuma o máximo da fruta que você puder, tá? Esses bagaços, a maçã com a casca, enfim, ele tem mais fibra e vai te ajudar muito mais nessa questão de agilizar o trânsito intestinal. Troque o seu arroz branco pelo arroz integral. Muita gente não gosta, mas fica a dica. Todas as verduras, elas são muito bem-vindas, os legumes, né? Mas especialmente as verduras que são mais fibrosas, por exemplo, como a couve, a escarola, o almeirão, são verduras que vão te dar um maior resultado, tá? Outras coisas que ajudam o intestino a funcionar é a água, né? A quantidade ideal é pelo menos 35 ml por quilo de peso que você tem ao longo de um dia. O exercício físico ajuda muito, muito o funcionamento do intestino. Você já percebeu que pessoas que estão acamadas, geralmente elas têm muitos problemas de ressecamento intestinal, de constipação? É isso. Varia a sua alimentação. Muitos intestinos, que é o caso do meu, eles se acostumam muito fácil com uma reeducação, um tipo de alimento, e depois deixa de dar resultado. Se você vai variando as suas estratégias, o tipo de alimento que você come, você vai ter maior retorno, né? Suco laxativo, vai variando o tipo da fruta laxativa ali para você ter um bom resultado. Para a gente concluir esse vídeo, eu preciso lembrar você de uma coisa. O meu elo fraco é o meu intestino. E não há um remédio que eu possa tomar que vou ficar curada para sempre. Não. O caminho é percorrer uma disciplina diária. Eu agradeço a Deus a cada dia que Ele tem me ajudado. A cada dia que eu vejo meu intestino funcionando, eu agradeço muito a Deus, pois eu recordo dos 50 anos de sofrimento que eu passei. Assim, vale a pena cada esforço diário, cada privação diária, e vale a pena mesmo. Eu quero deixar para você 2 links na descrição do vídeo de canais que eu sigo que falam sobre alimentação, são canais veganos, tá? Só que assim, eles vão falar de comidas gerais que qualquer pessoa vai comer. A diferença é que o vegano não vai comer a carne, né? Mas você pode se beneficiar muito das receitas que tem ali. São receitas com alimentos naturais, não tem nada processado, tá? Um canal, ela fala em espanhol, mas tem a legenda em português e também tem a descrição embaixo, vem tudo em português, tá? Então, são dicas muito saudáveis, eu curto bastante. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, né, se você achou que foi proveitoso para você, se inscreva no meu canal, ative o sininho porque vai virar as notificações para você de quando eu colocar um vídeo novo. Eu ainda sigo em tratamento do câncer, são mais 4 anos, e meu desejo mesmo é viver uma vida saudável o máximo que eu puder, porque câncer nunca mais, já foram 2 e câncer nunca mais, tá bom? Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que, puxa, a vida tá precisando muito, pessoas que não estão tendo retorno com as estratégias que eu sempre usei por 50 anos. Eu creio que vai ajudar essa pessoa, tá bom? Eu vou produzir um outro vídeo mostrando o que eu como diariamente. Eu não quero deixar aqui como uma receita, o que eu como você deve comer. Não, é só uma inspiração, para você ter ideia, porque às vezes as pessoas acham que eu como coisas do outro planeta e não é, tá bom? São coisas deste planeta.
É isso aí, obrigada por assistir esse vídeo, um grande abraço e vamos com saúde!